E dando sequência às audiências públicas da LDO que acontecem nessa tarde, nós temos ainda previstas para hoje para acontecer 3 audiências: Câmara Municipal, Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários e Secretaria de Transportes e Trânsito. Para começar essa segunda parte da nossa transmissão, a gente está aqui com o secretário Eldon Fiorin, secretário de Administração e Finanças. É a pessoa com quem a gente fala, então, dos números da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, exatamente, perfeito. E o senhor trouxe para a gente aqui e para os vereadores os números? Isso é. Nós temos aí já o valor já fixado na LDO para o ano que vem, 2016, pela Prefeitura, em torno de 101 milhões de reais. Isso representa um orçamento bastante apertado para o ano que vem. Haja vista que o nosso repasse de 2015 foi fixado em 99 milhões e 700 mil reais. Ou seja, nós teremos um acréscimo de apenas 1,3% para o ano de 2016. Obviamente, nós temos um orçamento que supera este valor para 2016, baseado na execução orçamentária de 2015 até o mês de maio. Obviamente, nós teremos que talvez cortar gordura aqui para o ano que vem, em 2016. E quando se fala em cortar gordura, secretário, tem-se uma ideia de como é que isso pode ser feito? E, evidentemente, vai ser um consenso entre a presidência com os demais vereadores. Não podemos deixar a folha de pagamento crescer, perfeito, porque temos um limite também constitucional. E nós temos outras despesas que teremos que restringir ao máximo na Câmara. Tá certo, secretário. Obrigada pela entrevista. Obrigado. A gente conversou aqui com o secretário de Administração e Finanças, Eldon Fiorin, que vai fazer agora essa próxima audiência que acontece na casa, a audiência da Câmara Municipal. Na sequência, Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários e Secretaria de Transportes e Trânsito. Fique com a gente, TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde a todos. A Número Legal sobre a Proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos início hoje com essa audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que compreende a análise do projeto de lei 1965/2015, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 15 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 2 minutos, e aos demais interessados por 1 minuto. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Encontra-se conosco à mesa o senhor Eldon Fiore, secretário de Administração e Finanças da Câmara Municipal de Guarulhos. Com a palavra, o senhor Eldon, por 15 minutos. Está desligado. Alô, boa noite a todos. Então, nós vamos apresentar aqui um resumo da estimativa da LDO da Câmara para 2016. Bom, nós poderíamos começar a falar em metas logo de início. E uma das principais metas em função do nosso orçamento para 2016 é redução de gastos. A estimativa de repasse da Prefeitura para 2016 representa apenas um acréscimo de 1,3 com relação à nossa dotação de 2015, já com o suplemento em cima da arrecadação efetiva de 2014. Por outro lado, o nosso orçamento, ele ultrapassa em muito o que está reservado para 2016 para a Câmara Municipal, que seria em torno de 101 milhões de reais. A Prefeitura fundamenta-se, obviamente, em cima de uma estagnação da arrecadação tributária ampliada, que se mantém, dentro das projeções do Executivo, o mesmo volume de recursos do ano de 2015. Não obstante, nós tivemos aí um crescimento bastante grande na nossa folha de pagamentos em 2015, por força do reajuste de 6%, além de um pequeno acréscimo que teve também com relação a 2014. Isso deixa-nos vulnerável com relação aos limites ditados pelo Tribunal de Contas. Isso com relação tão somente ao limite da folha.
deixando, pelo menos nesse momento, salvo se houver uma mudança na economia como um todo, uma previsão de estagnação salarial para o próximo ano. Por outro lado, nós temos uma série de despesas que também ficarão suscetíveis de uma redução bastante grande por força da estagnação do repasse previsto para 2016. Nós temos ainda um problema grave, que isso tem nos ocasionado um problema de déficit de fluxo de caixa, em virtude de o montante de restos a pagar que nós absorvemos do ano de 2014, em torno de 5.500.000 reais. E nós estamos cobrindo esse restos a pagar com as dotações, com os duodécimos do ano de 2015. Temos um problema também, eu estou levantando problemas porque eles nos afetarão o orçamento para 2016. E um problema grave que tem nos afligido no ano de 2015, e obviamente ele vai ter repercussão em 2016, é o volume considerável de exonerações. Nós temos que também, para 2016, fazer um corte bastante substancial nas exonerações, haja vista não haver caixa para isso. A nossa dotação de 2015 ela já explodiu, que era de 1,5 milhão, e ela já está chegando quase nos 2 milhões, já fizemos suplementação. Para o orçamento de 2016, já estamos prevendo também suplementações de outras dotações que a gente possa economizar. Nós poderíamos falar também com relação à ausência de investimentos, notadamente com relação à nova sede, que é talvez uma expectativa de muita gente. A nova sede, evidentemente, depende de recursos da Prefeitura e nós não verificamos também, dentro de um curto prazo, a possibilidade de que haja alguma migração com relação ao prédio adquirido no ano passado lá da tecelagem, que se encontra ainda nem entregue, não foi à Prefeitura. Nós temos uma previsão para o ano que vem de ampliar gabinetes para vereadores para o ano de 2017, ainda dentro dessa casa aqui. São os investimentos que pretendemos executar em nível de imobilizado e de ampliação, correto? Para 2017, teremos que ter mais 3 gabinetes e, obviamente, também mais 45 assessores. Eu poderia também explicar aos senhores que o nosso déficit orçado para 2016, fundamentado na execução do orçamento de 2015, é da ordem de 11.600.000 reais, se não houver nenhuma mudança que possa nos trazer uma suplementação de duodécimo no final desse exercício. Então, mais uma razão, eu volto novamente, que a principal meta do nosso orçamento para 2016 é cortar gastos de todos os lados possíveis. Essa é uma premissa e ela, obviamente, ela vai afetar não só a parte da administração, como a parte da edilidade também. Eu acho que não adianta eu ficar falando de números aqui, talvez os senhores querendo perguntar coisas mais detalhadas, a não ser que eu tivesse um PowerPoint expondo uma série de números aqui. Eu acho que gostaria de ficar à disposição já para responder eventuais questões. Ok, vereadores, senhores? Concluída a explanação do senhor secretário de Administração e Finanças da Câmara Municipal, senhor Eldo Fiorini, passamos para os questionamentos. Com a palavra o vereador Guti por 5 minutos. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretário de Finanças da Casa, doutor Eldon. Bom, na verdade, tenho 2 perguntas. A primeira, quais são os 3
maiores investimentos da casa, gastos contratuais, quais são os 3 principais, quais são os seus valores e como que fica isso para o ano que vem, né? O senhor falou aqui que, e é uma coisa bastante temerária, 11 milhões de déficit para o exercício de 2016, isso é uma coisa temerária, porque com certeza refletirá diretamente na folha. O senhor bem disse que é muito provável que não consigamos dar o reajuste necessário para o servidor da Câmara Municipal. Tem que ser suplementado, né? E de que forma a gente vai conseguir esse suplemento? E é o que me remete para a pergunta número 2. Nós sabemos que houve impasses quanto ao repasse do 12º, né? Até mesmo eu estive com o senhor no início do ano para saber sobre isso, e foi feito um acordo, segundo a presidência da casa, para que a prefeitura conseguisse honrar na totalidade o 12º. Esse acordo foi cumprido, não foi cumprido? Em que pé que está esse acordo? A prefeitura ainda deve 12º? O quanto ela deve para essa casa? Então, basicamente, são 2 perguntas, os 3 principais contratos, e na questão do 12º, qual é a situação atual do 12º? Muito obrigado. Okay. Com a palavra, o senhor secretário, para suas respostas. Com relação aos contratos, são contratos que vêm, obviamente, da gestão anterior. Nenhum contrato de relevância... Desculpem, senhores. Nenhum contrato de relevância foi editado ou renovado esse ano, salvo, aliás, um bastante relevante, que é o das viaturas. Simplesmente houve a correção natural, que é as viaturas de uso dos vereadores todos. Os demais contratos têm valores bastante expressivos, alguns estão sob análise nossa do jurídico, porque existe já a previsão de renegociação ou de renovação, aditamento para os próximos meses. Eu gostaria de... Um deles é o da Sysvetor, manutenção de sistemas, de softwares, correto, que representa R$1.680.000 anuais. O outro é da Webline, que também está sob análise, que representa R$1.260.000. São os mais expressivos. São os 2 maiores contratos, e nós temos o outro, que seria da Venturini, contratação de obra terceirizada, que é todo o serviço... Puxa vida, alguma coisa está errada aqui, me perdoem, senhores. Tem hora que ele não desliga, porque... hein? Desliga isso para mim, tá certo. Então, esses são os 3 contratos principais. Então, todos eles estão sob análise, correto, para ver até que ponto haverá ou não o aditamento para a prorrogação desses contratos. Qualquer explicações mais detalhadas, estou à disposição, inclusive para vistas aos processos que têm os contratos, ok? Com relação ao 12º, como já foi até motivo já de demanda do nobre vereador, né, com a certidão, também já atendemos mais interessados. Nós tivemos várias reuniões com a equipe de finanças e de decisões lá da prefeitura, logo que nós assumimos, no mês de janeiro, fevereiro, março, correto? Tivemos reuniões, inclusive, aqui na Câmara também, sempre acenando que haveria uma solução, e nós estamos cobrando essa solução todos os meses, quando mandamos o ofício solicitando o repasse do 12º, estamos cobrando lá. No primeiro momento, estávamos cobrando até resultado dessa negociação que nós fizemos em parcelas, né? Então, no primeiro momento, nos mandem
11 parcelas a partir de fevereiro, depois em 10 parcelas, cada cobrança. Aí oficiamos, o último ofício que nós fizemos foi agora para que nos mandassem a diferença do ano passado em 7 parcelas. O mês que vem vai ser em 6 parcelas. Nós estamos aguardando. Também, a pedido da própria Prefeitura, nós obtivemos até a solução de como fazer a contabilização dessa transferência do 12º, que seria do ano passado para este ano, sem caracterizar como 12º também de 2015, de sorte a não extrapolar o limite de 4,5%. O próprio Tesouro Nacional mandou a fórmula de como se fazer a contabilidade, correto? Foi tudo entregue para a Prefeitura. Só estamos aguardando eles nos repassarem esses valores. Vereador, deixa o secretário concluir, depois o valor. Eu passo a questão de ordem. A suplementação que foi objeto do decreto em 2014 foi de 11.279. Desses 11.279, repassaram à Câmara no mês de novembro, dezembro, para poder até cobrir, acho que a folha, o 13º, 3 milhões. Faltaram 8.279.000, que é o que faltou. Em contrapartida, a Câmara também, no final de 2014, não devolveu o saldo das aplicações dos recursos durante o ano, correto? Assim como também ficou devendo uma parcela do imposto retido na fonte do mês de dezembro. Então, ficou algumas coisas para se acertar, em torno de 1.300.000, mais ou menos, correto? Ainda não. Algum outro vereador pretende fazer uso da palavra para questionamento? Desta forma, não havendo mais nenhum outro questionamento ou matéria a ser tratada na presente audiência pública, declaro a mesma por encerrada.